13 anos. Já fazem 13 anos e esse filme ainda consegue dividir o fandom como se tivesse estreado semana passada. Hey Geeks e Nerds, bem-vindos ao canal. Hoje a gente estreia a sessão de análise de filmes aqui no canal. E a escolha não podia ser outra. Homem de Aço de 2013. Bom, antes de começarmos, deixa eu ser direto sobre o que esse vídeo é. Eu não vou ficar aqui listando motivos para odiar o filme, porque ele não merece isso. E eu não vou defender tudo cegamente, porque os problemas são reais. O que a gente tem que fazer aqui é entender o que o Snyder estava tentando construir, onde essa visão funciona e onde ela começa a se quebrar. Porque esse é o ponto que a maioria dos debates sobre esse filme nunca chega. E se você curte esse tipo de análise, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo igual a esse. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para entendermos as escolhas do Homem de Aço, a gente precisa de contexto. Em 2013, a Warner saía da trilogia do Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan, com um super-herói mais sério, realista e denso, o que funcionou muito bem com o Batman. E a lógica foi, vamos fazer a mesma coisa com o Superman. Só que tem um problema nessa equação que o roteiro sente desde a primeira cena. O Batman, ele funciona com realismo, porque o medo e a escuridão já são meio que parte do DNA dele. Mas o Superman, ele é o oposto disso. Ele existe como símbolo de esperança, não de dúvida. Mesmo assim, o Snyder não quis simplesmente copiar o Nolan. Ele quis fazer uma pergunta diferente. Como o mundo reagiria a um homem com os poderes de um deus? Não como o herói fantasioso dos quadrinhos, mas como um fenômeno real. E essa pergunta é o que está por trás de praticamente todas as decisões do filme. As que funcionam e as que não funcionam. O problema é que nas HQs, essa pergunta meio que já tinha uma resposta estabelecida. Na HQ Grandes Astros Superman, do Grant Morrison, o Clark age com bondade instintiva até com seus inimigos. Não porque o mundo merece, mas porque é meio que quem ele escolheu ser. Mas o Snyder quis desconstruir exatamente isso. E é aí que a discussão começa. Para entendermos o Superman desse filme, primeiro a gente precisa entender quem formou ele. E nenhuma cena mostra mais quem é o Jonathan Kent do que a cena da morte dele. E dá para entender o que o Snyder estava tentando fazer ali. A cena é muito bem construída, com a tensão do tornado, o desespero da Martha e o peso que aquilo tem para o Clark. Como cinema, funciona muito bem. E o Jonathan do Kevin Costner não é um pai ruim. Ele é um pai com medo. Um homem comum tentando proteger um filho com poderes de um deus num mundo onde ele acredita que não está pronto para isso. É o sacrifício de alguém que prefere morrer a colocar o filho em risco. Só que o problema não é exatamente a cena, é o que ela ensina ao Clark. Nas origens clássicas, o Jonathan morre de um ataque cardíaco. A lição ali é outra, que mesmo com todos os poderes do mundo, você não consegue salvar todos. É um momento de humildade, de aceitar limites. Mas aqui no filme a lição acaba sendo diferente, de que agir tem consequências, e que o mundo ainda não está pronto. É uma base construída no medo, não na responsabilidade, não na esperança. Isso aparece no Clark do filme inteiro, onde ele hesita, onde ele se contém, onde ele espera. E isso não foi por acidente. O Snyder quis construir esse personagem assim, e dentro da visão dele isso até que faz sentido. Só que essa escolha tem um custo, e o filme carrega esse custo até o final. Antes de chegar no clímax do filme, vale falar também do que funciona, porque tem muita coisa boa nesse filme. O primeiro voo do Clark, por exemplo, é facilmente uma das melhores cenas de super-heróis já feitas. Ele não sai voando perfeito logo de cara. Ele tropeça, ele cai, ele tenta de novo, ele aprende aos poucos. É como se fosse a libertação de alguém que passou a vida inteira se segurando. E com a trilha sonora do Hans Zimmer, a cena captura exatamente o que o Superman deveria representar. Aquela sensação de liberdade, de alegria pura de existir e de finalmente poder ser quem você é.
Além disso, a Lois Lane desse filme também é excelente. Ela consegue rastrear o Clark antes mesmo dele se tornar o Superman. E por conta própria, utilizando jornalismo de verdade. Essa é, sem dúvida, uma das melhores adaptações da personagem. E é claro, tem o Henry Cavill. Ele passa a presença, ele tem um carisma, ele tem um peso emocional para ser um grande Superman. O problema desse filme nunca foi o ator. Então, O Homem de Aço, ele definitivamente não é um filme sem qualidades. Muito pelo contrário. Mas a grande questão, na verdade, sempre foi outra. Se a visão que o filme trouxe era realmente a certa para esse personagem. E aí a gente chega no ponto que mais gera debate no filme. A destruição de Metrópolis e a morte do Zod. Primeiro, vamos entender o que o Snyder estava tentando construir nessa batalha final. Na luta anterior, em Smallville, o Clark já mostra uma preocupação com os civis. Ele avisa as pessoas para entrarem nas suas casas antes de enfrentar os kryptonianos. A intenção de proteger está ali. E o argumento da inexperiência do Clark em Metrópolis também é válido. Esse é o primeiro confronto do Clark numa escala muito maior, contra um inimigo que entende os próprios poderes do que ele mesmo. Ter controle total da situação ali seria realmente muito difícil. Só que esse argumento tem um limite. Em Metrópolis, em nenhum momento o Clark tenta levar a luta para fora da cidade. Não tem uma cena em que ele pensa, eu preciso tirar esse cara daqui. A destruição vai acontecendo e o filme trata aquilo como o inevitável. E aí entra uma diferença importante. A inexperiência explica erro, mas não explica a falta de instinto. E essa falta de instinto tem muito a ver com a base que foi construída para o personagem. Esse Clark cresceu aprendendo a segurar o impulso de agir. E é aí que a gente chega na morte do Zod. E vamos ser justos aqui, porque esse é o ponto onde o debate começa a ficar meio desonesto dos dois lados. Bom, como cena, ela funciona. O beco sem saída existe ali dentro do que o roteiro construiu. O Zod não ia parar, a família ia morrer, e o grito do Clark depois de matar o Zod, você sente no coração. Dá pra sentir que ele não queria aquilo. Mas a pergunta importante é, quem criou esse beco sem saída? Foi o roteiro. E o roteiro sempre faz escolhas. O Superman clássico ele é definido por algo que muita gente chama de terceira via. É aquela escolha impossível que ele encontra porque ele se recusa a aceitar que só existe duas opções. Uma boa referência para entender isso está na Action Comics 775, chamada O que há de errado com verdade, justiça e um futuro melhor, do Joe Kelly. Nessa história, o Superman enfrenta a Elite, um grupo de heróis que acredita que a melhor forma de lidar com os vilões é simplesmente matá-los. Mas no clímax da história, parece que o Superman finalmente cruzou essa linha. E um por um, os membros da Elite começaram a cair. E tudo indica que ele decidiu jogar o mesmo jogo que eles. Mas aí que vem a revelação. Ele não executou ninguém, foi tudo uma estratégia. O Superman foi neutralizando cada um deles com precisão cirúrgica sem tirar uma única vida. E isso é a terceira via na forma mais pura. E é exatamente por isso que essa história é considerada por muitos fãs uma das maiores histórias do Superman já escritas. Quando o Homem de Aço coloca o Clark numa situação de matar é a única saída possível, o filme está dizendo que Superman não tem essa terceira via. Dentro da lógica do Snyder, isso até que faz sentido. Seria meio que o momento mais doloroso que formaria o código moral do Clark dali pra frente. Mas para muitos fãs, o Superman não precisa aprender isso depois de tirar uma vida. Essa ideia deveria ser a base do personagem, não o ponto final da jornada. E aí aparece o padrão que se repete o filme inteiro. As escolhas fazem sentido dentro da visão do Snyder. O problema é que essa visão acaba criando o Superman que reage ao mundo como ele é, quando o personagem sempre foi pensado para inspirar algo melhor que isso. Então, depois de tudo isso, o Snyder entendeu o Superman? A resposta honesta é que ele entendeu uma versão do Superman. Uma versão com lógica própria, com momentos de cinemas reais, que não deveria ser apenas descartada no grito. Mas entender uma versão não é o mesmo que entender o personagem. O Superman existe há mais de 80 anos como símbolo muito claro, a prova de que bondade não é fraqueza, e de que esperança não é ingenuidade. Que você pode ter o poder de um Deus e escolher ser gentil, porque essa é a escolha mais difícil que existe. E o Snyder ele fez a pergunta certa, como o mundo reagiria a um ser assim? Só que a resposta que ele deu foi realista demais. Mostrou o mundo com medo,
os governantes desconfiados e o Superman com incertezas. E tudo isso pode ser verdade, mas o Superman não existe para confirmar como o mundo é. Ele existe para lembrar como o mundo poderia ser. Mas e aí? Me digam aí vocês. O que vocês acham? Depois dessa análise, vocês conseguem enxergar o que o Snyder estava tentando fazer? Mesmo sem concordar com as escolhas que ele fez? Deixa as suas opiniões aí nos comentários. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo igual a esse. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima e valeu!